Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 20 de dezembro. Um ótimo dia para você e para toda a sua família. Deixa eu te lembrar, é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência aqui no programa Assunto do Dia. E hoje no programa vamos falar sobre os benefícios e os malefícios do café. E ainda tem as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, enquete do dia e muito mais. Então fica conosco que o assunto do dia ele só está começando. E desde a descoberta milenar desse grão acessível e com poder estimulante, o café se tornou um produto básico na mesa dos brasileiros e uma das bebidas mais consumidas no mundo. Coado em casa, quentinho ou gelado, nas cafeterias gourmet, para alguns o café virou uma necessidade para começar o dia com disposição. E para outros, um ótimo motivo para se reunir, um bom motivo para se reunir, não é verdade? Com essa popularidade, uma dúvida permanece na mente de muitas pessoas. O café faz bem à saúde? Vamos te responder isso e muito mais no decorrer do nosso programa. E quem vai nos ajudar a entender mais sobre o tema é a nossa convidada de hoje. Contamos com a participação aqui no nosso estúdio da Lígia Barros. Lígia é nutricionista clínica e tutora de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que mostra os diferentes grãos e diferentes formas de preparar um bom café. Confira! Uma bebida que nos faz lembrar da casa da vovó, de sabor marcante e que vai muito bem a qualquer hora do dia. O delicioso cafezinho é a paixão dos lares brasileiros, mas o que muita gente não sabe é que existe uma variedade enorme de tipos de café e com sabores bem diferentes do que a gente costuma beber em casa. Para entender mais, nós procuramos uma barista, uma profissional que entende tudo sobre grãos e as técnicas de preparo do café. Nós percebemos que os clientes hoje eles evoluíram muito sensorialmente, porque antes a nossa preocupação era identificar se o café era 100% arábica. Então hoje, além dos clientes quererem saber se é 100% arábica, por que arábica? Porque tem a outra espécie que é a canéfora, que a gente conhece como robusta ou conilon, e que sensorialmente ela tem menos nuances que impactam com aromas mais florais, frutados ou achocolatados mais, que vem numa vibração mais forte que a pessoa sente o aroma, ai, que delícia, né? O robusta é um café mais fechado, mais que vai puxar notas para especiarias, para madeira. Se você olhar bem, dá para perceber a diferença entre os grãos que a Lidiane separou para a gente. De um lado, estão os grãos que a gente compra normalmente nos supermercados, que não passam por uma refinada seleção dos grãos. E do outro, o tipo de café utilizado nas cafeterias, onde quase não vemos impurezas. Quando a gente compra um café extra forte ou com a torra escura, o que vai estar acontecendo ali? É um café que teria menos seleção, então teria mais defeitos dentro daquele critério de seleção, e aí faz uma torra mais acentuada para quê? Para esconder esses defeitos. E acaba que você utiliza menos, a proporção menor de café, o café dura mais, mas não é benéfico para a saúde, porque você está ingerindo cafés que têm muitas irregularidades. Mas calma, fica tranquilo, que o bom e velho cafezinho, se for bem escolhido, pode fazer muito bem à sua saúde. Olha só. Dentro de todos os componentes químicos do café, tem vitamina, tem minerais, tem aminoácidos, tem ácidos clorogênicos. Então, tem uma reunião de componentes positivos para o organismo. Para não perder nenhum desses benefícios, além de optar por um grão de qualidade, também é preciso saber preparar a bebida. Então, aí vai a dica de quem entende do assunto. Vai fazer a dobra do papel, onde fez a selagem, para que essa parte aqui não fique justamente na abertura de saída, que vai dificultar mais ainda a passagem da água. Então, essa é uma dica. Independente do lado, ele vai encaixar
né? Mas aqui ele vai acomodar melhor a dobra do lado contrário da alça. E aí a dobra vai ficar aqui nas laterais, então o fluxo vai acontecer na passagem. Coloco já a água para aquecer na chaleira com esse volume que eu vou usar, né? E aí boto mais meia xícara a mais para que a gente faça o escaldo do papel, que também é outro item que é importante. Então, eu já deixei a água aqui pré-aquecida, vou fazer isso agora. Então, eu vou preparar 3 xícaras agora. A partir do momento que a água entrou na temperatura pré-ebulição, nem é a temperatura das primeiras bolinhas, nem aquela ebulição total de fervura. Então, a gente vai desligar o fogo e já começa a fazer o escaldo, porque está baixando a temperatura. Então, olha, essa água a gente descarta, certo? Então, eu vou jogar aqui, volto para cá. E a outra é a medida. Então, eu vou colocar 1 colher dessa para cada xícara. Também não estou apertando, ó. Eu só estou tirando e nivelando. Outro passo, vou só nivelar o pó. Eu não vou jogar a água toda. Lembrando que tudo que tem aqui é a água que eu vou usar para o preparo, porque eu já midei. Então, eu vou molhar o pó e vou deixar a água descer. E a dica agora é, não joga a água pelas paredes, porque a água vai passar mais rápido pelas laterais e o pó que fica no centro vai ficar subutilizado. Aumenta a altura do fluxo de água para dar mais pressão e vai fazendo movimentos circulares. Acabou. Então, se acabou, eu já sei que toda a água foi utilizada e a medida vai ficar certinha. Tanto a proporção de pó como a quantidade de água para cada xícara. Agora é só deixar finalizar. Bem, é aquele tipo de matéria que deixa todo mundo com água na boca, todo mundo aqui no estúdio aprendendo bem, né, como é que se faz um bom café, entender um pouco sobre a diferença da qualidade dos grãos. Então, daqui a pouquinho você ficou com vontade de tomar um cafezinho, daqui a pouquinho você vai na sua cozinha, prepara um cafezinho, mas antes você venha participar aqui do programa, venha interagir conosco, a gente vai lançar a nossa enquete, você vai ligar para responder a nossa pergunta de hoje. Olha só, deixa eu te dizer qual é a enquete de hoje, temos aqui na nossa tela. A pergunta que queremos fazer a você é a seguinte, olha só. Você tem sintomas como dor de cabeça quando não bebe café durante o dia? Você tem esse sintoma? 3424-1977, você vai ligar pra gente para dizer que sim ou que não. 3424-1977, liga para responder a nossa enquete do dia. Você pode interagir com a gente também através da internet. Na nossa fanpage você vai acessar facebook.com/assunto do dia, vai encontrar também um espaço para responder aqui a nossa enquete de hoje, deixar sua dúvida, seu depoimento sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo no programa. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, o número é muito simples. 99418-1206. Manda aí sua mensagem, quantas dúvidas você tiver, e daqui a pouquinho nossa convidada terá o maior prazer em responder a sua dúvida. E os benefícios do café, eles estão cada vez mais evidentes, ainda que até alguns anos atrás, muitas pessoas evitavam tomar o café devido ao seu conteúdo, a cafeína. No entanto, recentes estudos comprovam a eficácia desse alimento em nossas vidas. Baseados em dados da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição dos Estados Unidos, diversas análises demonstraram que o café ele tem efeito positivo. O café tem vários efeitos positivos no tratamento e prevenção de doenças como diabetes, o Alzheimer e o Parkinson. As pesquisas também identificaram que as pessoas que consomem até 3 xícaras de café por dia, elas possuem um risco até 50% menor de sofrerem degenerações cognitivas. Vamos aprender mais sobre o tema? Vamos tomar um cafezinho para ficar mais esperto? Primeiro, deixa eu dar boas-vindas aqui à nossa convidada de hoje. Quero dizer que é um prazer recebê-la aqui no estúdio. Lígia Barros, nutricionista. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Bom dia, obrigada, Valdson. É sempre um prazer estar aqui com você.
gente viu, né, a importância da qualidade desse grão. É importante também levar em consideração esse preparo. Muita gente ficou com água na boca, né, para tomar aquele cafezinho, um cafezinho esperto para começar bem o dia. E é uma bebida muito consumida por nós brasileiros, né, o café. E o tema do programa são benefícios e malefícios. Dentre os benefícios, para a gente começar o programa bem para cima, né, bem para cima, falando desses benefícios, quais a gente poderia reforçar e pontuar para quem está em casa nos acompanhando? Eu acho que o primeiro benefício é o fato de sabermos que o café tem aquele tom acolhedor. Aquilo que a matéria até trouxe no início. Né? Quando a gente pensa no café, a gente pensa numa bebida que remete à família, remete, né, a um acolhimento de fato. Acho que isso é extremamente importante. E falando de nutrição, o café tem inúmeros benefícios, sabe? A gente saiu de um momento que o café era um vilão para que ele realmente tenha se tornado um mocinho. Então, ele tem vários compostos, né? O ácido clorogênico, que é um composto fenólico, então tem potencial antioxidante muito grande. Então, vai atuar aí no envelhecimento das células, ajudando, né, no desenvolvimento melhor do seu corpo. Então, também tem as questões, tem aminoácidos, tem vitaminas, tem carboidratos. Então, é uma bebida que a gente não dá muito valor, né, por ser muito popular e muito fácil de se preparar, mas que tem muitos compostos. Então, ele não pode ser considerado um vilão, né, no nosso cardápio. Mas não, hoje mais não. Na verdade, a gente tenta evitar essas dualidades. Né? Tudo demais é veneno, já diriam. Né? E o café também vai nesse ponto. A gente vai discutir isso ao longo do programa. Existem situações que é necessário que ele seja evitado, seja reduzido o consumo, mas vilão definitivamente ele não é. A gente falou no começo do programa que o café também ele é estimulante, né? Sim. Por que ele é estimulante? Então, a gente tem uma substância neuronal chamada adenosina, que está no nosso cérebro, e o café tem uma semelhança química com ela. E aí, quando a gente faz essa ingestão, eles competem e o café substitui essa adenosina. No cérebro, ela tem o caráter de retardar o funcionamento cerebral. E o café é o contrário. E aí vai ter esse potencial estimulante. Então, em geral, após 30 a 60 minutos do consumo do café, você já nota realmente uma melhora da fadiga, uma melhor atenção. E no caso, no café da manhã, por exemplo, né? A pessoa acorda, toma aquele banho esperto, vai para a mesa, né, para preparar o café da manhã. Esse café, ele deve ser consumido ainda de jejum ou não? Precisa se alimentar primeiro, tomar um copo com água, para após isso ingerir essa bebida? Isso é muito individual, depende muito. A gente fala em relação ao café, a questão da cafeína em relação à tolerância. Algumas pessoas têm mais tolerância à cafeína do que outras. Então, e aí a gente vai entrar na questão das quantidades. Pessoas que toleram níveis maiores de cafeína e que têm necessidade de fazer esse uso, né, com mais frequência, vão fazer, né, esse café sem ter muitas dificuldades. Pessoas que têm menos tolerância, em geral, vão precisar se alimentar, vão precisar fazer quantidades menores, certo? Mas, a princípio, não existe uma contraindicação de tomar o café em jejum. Em relação à quantidade, né? A gente falou mais ou menos 3 xícaras ao dia para começar a observar os benefícios do café. Seria indicado mesmo? E deve-se acrescentar o açúcar também nesse café ou não? Algumas pesquisas americanas, uma bem recente do Instituto John Hopkins, trouxe esse consumo moderado como de 3 a 4 xícaras para que existisse realmente um efeito, né, do café no nosso organismo. Então, a gente pede que esse limite não seja ultrapassado. Em relação a adoçar, é que a gente entra em um ponto um pouco mais complexo. Né? A gente sabe dos efeitos negativos do excesso de açúcar no corpo e, por isso, a questão do consumo vai ser muito complicada. Então, você que está em casa, gosta do cafezinho, não exagera muito, né? Isso. 3 a 4 xícaras ao dia é o suficiente, né? Essa quantidade é suficiente. Após isso, né, a pessoa pode ter algum efeito contrário, né, que esse café possa fazer, possa ser mais prejudicial do que trazer benefícios para essa pessoa? E quais os malefícios que a gente poderia já pontuar? Sim, como o potencial estimulante que ele tem, né, e aí o excesso de café vai gerar um estímulo muito grande. Então, pessoas que têm depressão crônica, quando fazem uso de café excessivo, tendem a piorar o quadro. Pessoas que têm alguma hiperatividade, ou, por exemplo, as crises de enxaqueca, qualquer estímulo que for exacerbado vai piorar esses quadros. Muita gente se queixa, né, que gosta do café, mas bebe tanto que ficou dependente. Tem como evitar essa dependência?
Sim, a gente pede para que as pessoas analisem essa questão da tolerância. Né? Então, você analisa, eu fiz o uso de 3 xícaras por dia e senti que eu realmente tive um pouco mais de dor de cabeça, e aí tentar moldar a quantidade baseado nisso. Né? Porque existem realmente, na literatura, casos registrados de síndrome de abstinência por uso de café. Então, pessoas que fazem o uso com muita frequência, em grandes quantidades, que passam a não usar e fazem sintomas adversos. Em relação às crianças, né? As crianças gostam muito de copiar os adultos. Sim, e quando vê, às vezes, os pais consumindo cafezinho, e o pai tem aquela sensação de prazer, né? Demonstra que é uma bebida muito boa, que faz muito bem para o adulto, mas para a criança também. O café pode fazer bem ou a criança deve evitar? Então, a gente pede na prática clínica que esse consumo seja moderado. Porque a criança tende a ter já sinais de ativação, mesmo pela própria fisiologia da criança, elas têm mais atividades. Então, o café como estimulante pode piorar, né, esses quadros de agitação na criança e pode ter efeito cognitivo negativo. Então, nos estudos, na concentração de maneira geral, nas brincadeiras, que tem um potencial muito importante nessa fase da vida. Então, o consumo nas crianças tem que ser realmente com muito cuidado, muita observação pelos pais. Mas não existem estudos que comprovem efetivamente um mal. Quando a gente fala que é estimulante, que tem a cafeína, muita gente que pratica atividade física também mira no café, né? Exato. Ajuda mesmo quem pratica atividade física? E o consumo deve ser antes de fazer essa atividade, após a atividade? Como é que a gente compreende isso? Então, o potencial ergogênico do café, que é o que a gente fala, que é importante para a atividade física, é inegável. Inclusive, na maior parte das modalidades atléticas, ele é considerado como doping, justamente por esse potencial dele. Então, o ideal seria consumir antes do exercício para que você possa ter energia para executá-lo. Quando a gente fala que é uma bebida estimulante, pode acelerar também os batimentos cardíacos e por isso que o excesso também pode prejudicar a saúde do coração? Sim, sim. Inclusive, esse título de vilão do café veio de estudos cardiovasculares que foram feitos em pacientes que tinham cardiopatias instaladas e perceberam que existia realmente um ritmo cardíaco aumentado, uma pressão arterial aumentada em consumo excessivo de café. Então, hoje em dia, inclusive, existem institutos no Brasil que já trabalham efetivamente com esses grupos, tentando encontrar o contraponto, né? O momento em que o café pode nem ser nem vilão, nem mocinho, mas, assim, possível no dia a dia. Mas o consumo, nesses casos, não pode ser exacerbado. Aí muita gente acompanhando agora o nosso programa viu, né, inúmeros benefícios do café, vai passar a consumir o café com uma certa frequência, né, mas deve consumir já nessa expectativa, né, nesse pensamento que vou consumir o café a partir de hoje, porque eu enxerguei vários benefícios, descobri vários benefícios com a ajuda da nutricionista, né, a Lígia, que estava no programa Assunto do Dia. Isso pode gerar uma ansiedade, pode atrapalhar essa pessoa, né, que quer, né, usufruir desses benefícios que foram listados? Sim, sim. É uma tendência nossa, como ser humano, né, a acabar exacerbando, né, nas questões, em relação até à expectativa. A expectativa para a nutrição ela é muito difícil, ela gera efeitos muito contrários. Então, o ideal é que você pense em um alimento como um alimento que ele é comum. Ele tem benefícios, mas pode ter malefícios. E não se agarrar só à ideia de que ele pode conferir benefícios. Agora vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre o café. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para você, uma ótima quarta-feira para vocês de casa. Estamos falando hoje sobre o cafezinho, que muita gente costuma tomar várias vezes ao longo do dia, e é por isso que a gente trouxe uma informação do site da revista Exame. Veja o que a ciência diz sobre os benefícios e malefícios do café. Uma pesquisa de Harvard mostrou que mulheres que têm o hábito de beber café possuem menos chance de desenvolver depressão.
O estudo mostrou que o índice de ocorrência da doença é 20% menor no grupo de mulheres que ingerem 4 ou mais xícaras durante o dia. O estudo começou em 1996. Ao longo dos anos, foram entrevistadas mais de 50 mil mulheres com idade média de 63 anos de idade. Por outro lado, uma outra pesquisa revelou que o excesso de cafeína pode causar a síndrome da abstinência e quando a pessoa está com intoxicação, pode apresentar sintomas como nervosismo, insônia e desconforto gastrointestinal. Para falar mais sobre esse assunto, agora a gente volta ao estúdio. Para vocês, um ótimo dia. Nosso encontro é amanhã. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e chamou muita atenção, né, das informações que a Tânia falou, essa síndrome da abstinência, né? Pode ser o efeito contrário dos benefícios, essa síndrome, né? A nutricionista falou aqui no começo do programa sobre essa síndrome, tem que ser levada em consideração, então você que está em casa, apreciador de um bom cafezinho, muita atenção, porque o exagero pode levar aí você ficar dependente, se você tentar, né, deixar um pouco o cafezinho, pode sofrer com essa síndrome. É muito sério. Sim, sim. O ideal é que você, ao tentar reduzir a quantidade de café, faça isso aos poucos. A gente nunca indica que a cafeína seja consumida de uma vez só. Então, que você faça várias ingestões ao longo do dia e reduza as quantidades com paciência. Com paciência também são as pesquisas que você deve fazer, com paciência e atenção. Porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas e vão, né, na internet, utilizam a internet como fonte de pesquisa. Lá, a gente sabe, tem muitas verdades sobre o tema, você pode botar ali benefícios e malefícios do café, você vai encontrar muitas verdades, mas também vai encontrar muitos mitos. Então, alguns desses mitos e verdades que são comuns lá na internet, a gente trouxe aqui para o programa, vamos mostrar aqui no nosso telão, e a nossa convidada vai nos ajudar, né, a dizer se é mito ou verdade e trazer uma explicação para as afirmações. A primeira diz o seguinte, que o café tira o sono. Será que é mito ou é verdade? Sim, na verdade vai depender da sensibilidade da pessoa. Né? Individualmente, a maior parte da população já demonstra que esse potencial estimulante do café tem efeito negativo para o sono. Então, se você é uma pessoa que é muito agitado, que percebe que à noite tem dificuldade em dormir, então a gente recomenda que essa ingestão do café não seja feita na hora do jantar, por exemplo. Muito próximo a essa hora de dormir, sim, sim. Né? O horário da manhã pode tomar um cafezinho, no almoço, também após o almoço tem gente que tem esse costume, né? E sim. No chá da tarde utiliza o cafezinho, mas próximo ao horário de dormir, evite. Se você tem insônia, por exemplo, isso. Nem pensar, né? Não. Próximo ponto, vamos ver aqui o que diz a próxima informação. Mito ou verdade que o café ele prejudica a absorção do cálcio? Será que é verdade ou é um mito? Sim, existe uma competição realmente do café com o cálcio. O café tem algumas substâncias chamadas taninos e essa substância pode impedir que esse cálcio seja absorvido no corpo. E aí a gente fica naquela dúvida, né? Porque o consumo do café com leite é muito comum na nossa população. E o que a gente pede, na verdade, é que você reduza o quantitativo de café, pensando que o leite tem um conteúdo de proteínas de alto valor biológico muito bom e que vai melhorar o aporte nutricional do café, reduzir um pouco a quantidade e não fazer uso com muita frequência. Ótima explicação. Próximo ponto, temos aqui outra afirmação que a cafeína deixa a pessoa mais atenta, né? É mito ou é verdade? É verdade. O café não vai substituir as noites de sono. Por exemplo, pessoas que trabalham no horário noturno, que precisam estar mais vigilantes, precisam, lógico, ter seu sono preservado, mas o café pode ajudar a melhorar essa atenção. Agora a gente também tem que ter muito cuidado, porque quando a gente fala, né, que o café deixa a pessoa mais atenta, às vezes as pessoas começam a misturar, né, o café por conta ali da cafeína com outros produtos, às vezes a base de cola, alguns produtos também, né, até medicação, né, as pessoas fazem para ficar mais atentas. Exato. Isso não pode acontecer, faz mal para o organismo. Sim. Pode não sentir o efeito de imediato, né, as consequências de imediato, mas se o corpo for sendo exposto, né, cada vez mais a essa mistura, pode trazer consequências graves no futuro. Sim, a gente sempre fala que a questão é a cronicidade, né? Então, em curto prazo, geralmente a gente não sente os efeitos, mas aí o estímulo, né, contínuo, esse consumo excessivo pode trazer efeitos deletérios bem sérios. Próximo ponto, mito ou verdade? Olha só o que diz a próxima afirmação.
sobre as crianças mais uma vez, né? Muita gente tem essa dúvida, as crianças não podem tomar café. Mito ou verdade? Analise a sua criança. Esse é o conselho. Né? Se você percebe que seu filho tem um déficit, né, cognitivo, já tem alguma dificuldade no aprendizado, já não se concentra com facilidade, então o café não é uma boa solução para ele. A questão, por exemplo, do café com leite em relação às crianças estão em período de crescimento, então o desenvolvimento ósseo, então não é interessante que haja competição, nesse caso com o cálcio. Então, ter muita atenção em relação às crianças. E aquelas crianças, né, que são hiperativas, né? Sim, sim. Evitar, né? Exato, porque inclusive nessas crianças, elas geralmente, a hiperatividade, quando diagnosticada, faz medicação e o café potencializa o efeito da medicação. Então não é interessante. Outra tela, temos aqui outra afirmação. Mito ou verdade que o café vicia? Tem esse poder de viciar mesmo? Mito ou verdade? Acho o vício uma palavra muito forte, né? Porque o vício está condicionado a uma série de transtornos. Aí eu prefiro me referir à síndrome de abstinência. O café causa um costume, por assim dizer, no nosso organismo. E aí a gente precisa ter cuidado porque o corpo vai começar a pedir aquela substância como estimulante. Perde de que forma, né? Como é que a gente entende, né, esse pedido do corpo por aquela substância, no caso o café? Por exemplo, pessoas que tendem a ter problemas com vício podem fazer o uso do café e o café pode atuar no mesmo sítio de receptor neural da substância, no caso, indevida. Certo? No caso, a pessoa fica mais agitada quando tem a falta do café, pode tremer também, sim. querendo esse café, mais ou menos assim, quando a gente percebe que o corpo está dando sinais ali de que precisa tomar aquela substância. Acho que o mais comum que a gente relata é a questão da dor de cabeça pela suspensão do uso da cafeína. As pessoas começam a fazer crise, inclusive de enxaqueca. E aí vem a sudorese intensa, os tremores, o nervosismo exacerbado, né, comportamentos agressivos, tudo isso está relacionado. Ótima explicação. Próximo ponto, mito ou verdade? Olha só, o café ajuda a prevenir doenças cardíacas? Sim. Mito ou verdade? É bem interessante falar sobre isso, porque alguns estudos traziam que pessoas que faziam uso de café em algumas populações tinham mais susceptibilidade a doenças cardíacas. Vai depender do modo de preparo também. Então, o café, como a gente já falou anteriormente, ele tem o ácido clorogênico, tem as vitaminas, então tem os compostos fenólicos que são antioxidantes, então vão ajudar, por exemplo, no funcionamento do coração, no funcionamento do nosso sistema cardiovascular de maneira geral. Mas, por exemplo, os cafés que não são coados, né, a despeito do expresso, o nosso café solúvel, eles tendem a ter duas substâncias que, no organismo em excesso, elas causam aumento do colesterol. Então, esse aumento do colesterol também pode estar combinado com o aumento da pressão arterial e isso pode ajudar a contribuir com as doenças cardíacas. Então, o modo de preparo é extremamente interessante. Ok, vamos a um próximo ponto. Outra afirmação. O café ajuda a emagrecer? Mito ou verdade? Esse aí é uma coisa bem perguntada por todos. Sim, ele tem um potencial, a cafeína tem um potencial termogênico, certo? Mas aí, como a gente sabe, o emagrecimento é um processo muito complexo. Então, não adianta você fazer o uso de, por exemplo, uma garrafa de café ao dia se você tem uma alimentação com outras questões, né, que não contribuem para esse processo de emagrecimento. Ele pode ser um aliado muito positivo. Não adianta uma garrafa térmica por dia e você não sair do sofá para se exercitar, por exemplo. Exato. Né? Ele vai ajudar, Sim. Vai contribuir, vai dar mais ânimo, né, mais força, mais vontade de praticar aquele esporte ou atividade física. Mas é preciso se movimentar, porque ele não vai ajudar a emagrecer, não, né? Não, efetivamente não. Agora, assim, numa dieta balanceada, né, sem o sedentarismo, que a gente sabe que a associação da dieta com o exercício físico é o ideal, ele sim faz muito efeito. Muita gente tem essa dúvida, né, em relação a quando se procura um nutricionista, né? Sim. Vai passar ali, a nutricionista vai passar a dieta e essa pessoa em curto prazo quer ver um resultado, né? A maioria, né? A nutricionista não serve só para isso, né? Para passar a dieta para o emagrecimento. É para proporcionar qualidade de vida para os pacientes que a procuram, né? Mas em relação a essa questão do café, do emagrecer e de se procurar um nutricionista, o que é que a gente poderia falar para essa pessoa também? É importante seguir a dieta da profissional, mas também praticar alguma atividade, né? Tirando um pouco o foco só do café. Sim.
no geral, o que a gente poderia falar para quem está em casa? Porque geralmente chega agora final de ano, né? Fim de ano, todo mundo começa a refletir, né? A ver o que aqui deu certo, qual plano que a pessoa conseguiu, né, alcançar, qual meta foi alcançada, começa a traçar novas metas para 2018. Então esse momento é uma boa oportunidade de você que está em casa repensar o seu cardápio, né, o seu hábito alimentar. Nunca é tarde para recomeçar, né, essa questão da alimentação. Não. O processo alimentar, em geral, ele está associado a diversas questões, inclusive a questões emocionais. Então, acho que o primeiro passo para 2018, efetivamente, né, para a gente entrar um novo ano com mais saúde, com mais qualidade de vida, é repensar como é que a gente está fazendo esse processo. Como é que está a minha alimentação? Sabe, que questões estão influenciando os meus hábitos alimentares? E, a partir daí, procurar um profissional habilitado. E aí a gente reforça isso porque a internet está aí. A gente tem muitas informações difundidas que não são efetivamente respaldadas. E procurar um profissional educador físico para sair desse sedentarismo, né? Encontrar um exercício físico que lhe faça feliz. Não adianta você, por exemplo, se você não gosta da musculação, você não vai aderir à academia efetivamente. Então, procurar alguma coisa que lhe dê estímulo, que lhe dê prazer e começar a traçar as suas metas. Porque como pessoas, né, cada um tem um estilo de vida, cada um tem desejos, anseios. Então, a dieta é individual por isso, porque ela vai corresponder ao que de fato você precisa. E não vai ser nada distante da realidade desse paciente. Não vai ser um alimento muito caro, né, que essa pessoa não tem acesso. Porque se for muito caro, a pessoa pode conseguir 1 mês, 2 meses, mas após isso pode desistir, né, dessa reeducação por conta dos alimentos com preços elevados. Vocês escutam bastante, né? Sim. Por isso que é uma dieta individualizada, vocês levam em consideração vários fatores, inclusive o preço dos alimentos. Exato. É um dos pilares da nutrição enquanto ciência, inclusive a gente adequar, né, a dieta à situação de vida do paciente. Inclusive porque a gente vem vivendo uma situação, né, de crise econômica, né, no nosso país, tudo isso está interligado. Né? E a outra questão é a adesão à dieta. A gente tem inúmeros estudos que falam dessa dificuldade de adesão. E por quê? Essa questão do preço, então a dieta não corresponde à pessoa que está se propondo a fazer, né, a questão dessa individualidade de fato. Então, se eu quero que o paciente ele me acompanhe, que ele entenda, né, o benefício de uma mudança alimentar na vida dele, tudo isso vai ter que estar bem encaixado. Ótima explicação. Próximo ponto, temos aqui outra afirmação. O café desidrata? Mito ou verdade? Pode acontecer. Isso vai acontecer muito, por exemplo, em idosos, que substituem o consumo de água pelo café. Então, lembrem que né, o ideal para a gente fazer consumo é da água. O café é uma bebida, né, associada a outras questões. Então, se você não faz esse consumo, isso pode acontecer sim. Essa hidratação, né, a importância da água, já que a gente tocou nesse ponto, muito interessante. Quem está em casa, se tem dúvidas em relação à quantidade de água, o que é que leva em consideração? É no mínimo 2 litros que a gente deve beber por dia, ou também vocês analisam ali peso, altura, tem outros fatores que vocês observam, né, para determinar o consumo adequado de água para aquela pessoa? Os 2 litros em geral são assim comumente difundidos, né? Mas em geral a gente calcula baseando no peso do paciente e em relação até às questões de trabalho. Por exemplo, um paciente que precisa fazer 2 litros de água por dia, mas que passa amanhã numa situação que não pode ir ao banheiro com frequência. Então tudo isso vai ser ajustado dentro da proposta dele. Próximo ponto, vamos ver o que diz aqui a próxima afirmação. O café, ele ajuda a aliviar a dor de cabeça? Mito ou verdade? Sim, ele como estimulante ele pode ajudar a reduzir as dores. E aí ele também pode piorar com o excesso. Próximo ponto, mito ou verdade? Olha só o que diz a próxima tela. A forma como o café é preparado pode fazer diferença na saúde? A gente falou que sim, já não foi, Lígia? Então vamos reforçar para quem ligou a televisão agora. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Assunto do Dia. Hoje estamos falando sobre os benefícios e os malefícios do café. Estamos no quadro Mitos e Verdades e essa informação, né, diz o seguinte: a forma como o café é preparado pode fazer a diferença na saúde. A gente aprendeu que sim, mas por que, Lígia? Então, na verdade o café começa a ser pensado desde o momento da colheita até a torra, né, onde ele vai ter alguns elementos que vão ser perdidos com a torra e outros vão ser mais acentuados. E falando do preparo caseiro, 2 questões que são importantes.
Uma é a questão desse preparo em relação a coar, né, que foi aquilo que eu falei anteriormente. Cafés que não são coados tendem a aumentar o colesterol e a hipertensão pela presença de duas substâncias, que são o cafeol e cafestol, certo? O que a gente até viu no início também em relação ao filtro de papel, que é interessante que a gente faça, né, uma utilização de água fervente. A temperatura da água também é muito importante, então não deixar que essa água ferva excessivamente. Então é aquele momento, vai ser um momento bem rápido, que é em geral de 80 a 99 graus Celsius. Começou aquela pequena bolinha, você já desliga, então ela não pode ficar nem muito fria, nem muito aquecida. E outra questão que é extremamente importante é a questão do açúcar de adição, que a gente até já comentou, né? Uma das grandes questões que as pessoas levam para o consultório, levam no dia a dia, é o teor de açúcar nos cafés. Algumas pessoas exageram de fato, né? E também tem a questão dos adoçantes. A gente já traz, né, pesquisas muito recentes que falam, né, de que o adoçante não é interessante para o uso em pessoas que não têm necessidade. Então, pessoas que não são diabéticas, que não têm questões, né, de patológicas, que precisam desse uso de adoçante, não é necessário. Então, às vezes você vê, não, eu não tomo mais o café com açúcar, eu tomo com adoçante, e a pessoa exagera no uso do adoçante. E aí, lembrando que o cérebro reconhece o adoçante como açúcar, né? Ele vai perceber o gosto doce e vai entender, tá chegando açúcar no meu corpo, né? Vou começar a ter mais fome, vou começar a sentir mais fadiga com o tempo. Então, tudo isso é bem interessante para ser analisado no dia a dia. E muita gente tem dúvidas, né? Tem uma variedade ali de açúcar, né? Tem açúcar demerara, tem açúcar o refinado, na hora de escolher, né? Tem o mais saudável para se escolher? Então, açúcar é açúcar, né? A gente sabe que a questão do índice glicêmico, do depósito de gordura, a questão das doenças crônicas não transmissíveis, né? Que é um cenário mundial já instalado, são muito sérios. Então, a gente pede, né, na verdade, que você reduza o consumo de açúcar. Então, o açúcar refinado tem algumas substâncias tóxicas, né? A gente fala do mascavo e o demerara, que são opções, mas mesmo assim não podem ser consumidos em excesso. Ótima explicação. Outro ponto, vamos ver aqui, a próxima tela, temos aqui outra afirmação. Ele beneficia, né, o café, pessoas envolvidas em atividades físicas. A gente aprendeu que sim, é verdade. Verdade. Não em excesso, né? Não. Uma xícara antes do treino vai bem ou mais de uma pode ser? Vai depender do quanto você conseguir, mas em geral sim. E aí principalmente para pessoas que fazem esse treino pela manhã, né, que já acordam, aí você precisa, né, retomar a sua atividade. Como é que vai ser ter essa explosão para que o exercício cumpra realmente o seu papel? O café vai ser bem atuante. É uma boa pedida. Próximo ponto, boa pedida aí, um cafezinho para você que gosta de atividade física. Temos outra afirmação, Lígia. Vamos ver aqui. As gestantes, elas podem tomar café também? Tem alguma contraindicação? Existe. A gente já sabe que a cafeína é uma substância que ela passa pela placenta. Então, ela chega, né, ao feto. Então, o consumo de café em gestantes tem que ser bem controlado. O que é que a gente sempre alerta? Você não vai mudar, né, o hábito de uma pessoa do dia para a noite. Até porque você pode gerar, inclusive, um cenário de transtorno alimentar, de compulsão. Aquela pessoa que é proibida vai desejar ainda mais aquela substância. Então, o que eu peço, de fato, é que se ela deseja muito café, que esse consumo seja o mínimo possível. E aí, aquelas que não sentem tanta dificuldade em retirar o café, podem fazer essa retirada sem problemas. Eu acho, assim, como a gente não tem tantos estudos que falem, né, dos efeitos teratogênicos do café para o feto, eu acho que é melhor a gente evitar nesse momento. Ok, vamos aqui à próxima afirmação. Temos uma tela aqui. O café envelhece? Será que é mito ou verdade? Envelhece, sim? Não. Sim ou não? Não, de maneira nenhuma. Esse é um mito. Lembrando que o café tem um potencial antioxidante muito forte, né? Então ele vai ajudar, na verdade, no combate ao envelhecimento. Próximo ponto, olha só o que diz a última tela do quadro Mitos e Verdades de hoje. O café, ele não deve ser tomado junto com medicamentos. Isso aqui é verdade. Essa é verdade. Como estimulante, ele pode tanto cortar o efeito de algumas medicações, quanto ele pode potencializar esse efeito. Então, não, o café não deve ser tomado junto com nenhuma medicação. Ok, vou pedir licença aqui à nossa convidada. Você que está em casa, tem dúvidas, quer participar do nosso programa? Aproveita a oportunidade, 994 18 1206 é o nosso WhatsApp, está disponível, 994 18 1206. Acessa, deixa aí quantas dúvidas você tiver. Temos também a linha interativa. A linha interativa é o 3424 1977, 3424 1977. Liga, deixa sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo.
Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no programa estamos aprendendo um pouco mais sobre os benefícios e os malefícios do café. Você que está em casa tem dúvidas sobre o tema? 99418-1206, 99418-1206. Você pode acessar o nosso WhatsApp, deixar sua dúvida sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Nossa linha interativa também está disponível, 3424-1977, 3424-1977, a nossa linha interativa. Você que está em casa, gosta de interagir com a gente, gosta de participar, de mandar dúvidas e também ter, né, sua pergunta respondida, você gosta de fazer isso? Então tem uma ótima notícia para você que gosta de interagir conosco. Olha só, que tal aparecer aqui no telão do programa Assunto do Dia e ainda desejar coisas boas, né, para os nossos telespectadores? Você gostou dessa informação? Sabe como isso é possível? Você pode fazer isso mandando o seu vídeo. Você vai gravar um vídeo, né, com uma mensagem especial de fim de ano e essa sua mensagem será exibida aqui, ó, no telão do programa Assunto do Dia, no último programa de 2017, que será no dia 29 de dezembro. Sexta-feira agora, a outra, né? 29 de dezembro você vai gravar a sua mensagem e a gente lembra, né, que você tem que usar o celular nessa posição aqui, né? Deitado, o celular deitado, você vai usar nessa posição, gravar o seu vídeo, mandar uma mensagem aqui pra gente. A gente vai acompanhar aqui, né? Todo mundo juntos, todos juntos aqui no último programa do ano, vamos assistir o seu vídeo. Então manda pra gente no 99418-1206, que é o nosso WhatsApp, 99418-1206. Você grava seu vídeo, fala aí muitas coisas boas que você deseja para os nossos telespectadores e para a gente também aqui do programa Assunto do Dia. E seu vídeo vai ser selecionado e vai ser exibido aqui, ó. É você no ADD. A gente faz questão, né? Passamos o ano todo aqui juntos interagindo, então a gente não podia encerrar, né, o ano de 2017 sem sua mensagem, sem mostrar você aqui no nosso programa, porque você que está em casa também faz parte do programa Assunto do Dia. Grava aí sua mensagem 99418-1206 e manda pra gente, vamos assistir juntos. Então você não pode perder essa oportunidade de participar do nosso último programa do ano. Participe também do nosso último programa do ano de 2017, é você no ADD. E agora a gente segue aqui com o nosso programa, estamos falando sobre os benefícios e malefícios do café. Aqui no nosso estúdio, a Lígia está nos ajudando a compreender melhor, né? Lígia Barros, ela que é nutricionista, entende do assunto, está nos auxiliando com informações importantíssimas, né, Lígia? Gostasse dessa interação, Lígia? Gostou, né? É ótimo. Então chama quem está em casa também para mandar a dúvida hoje. Ainda há tempo de mandar essa pergunta, né? A Lígia está aqui disposta a responder qualquer dúvida sobre o tema, né, Lígia? Isso, gente. O café é uma substância tão consumida, né, que às vezes a gente passa despercebido do que é benefício e do que é malefício. Então, mandem suas dúvidas para que a gente possa tentar explicar da melhor maneira possível. Temos aqui a participação da Carla Silva, né? Já atendeu aqui ao nosso chamado e ela queria saber o seguinte: os nutrientes que o café possui. Porque quando se fala no café, né, só se fala na cafeína. Sim, mas sim. tem nutrientes também no café? Tem sim, tem carboidratos, tem lipídios, tem aminoácidos, tem a vitamina, né, tem uma predominância de vitamina PP muito boa. Então é um alimento que não tem grandes quantidades, mas tem uma oferta, sim. Bruno Rodrigues quer saber o seguinte: o café ele pode proteger a pessoa contra o diabetes? Sim. Existem alguns estudos que falam de benefícios em pessoas que fazem uso do café em relação a diabetes. Porém, tudo vai depender também do que é adicionado a esse café. Então, em relação à questão do açúcar de adição ou do uso excessivo de alguns edulcorantes, né, como os adoçantes artificiais. Temos aqui a participação da Elisângela da Silva, ela que mora em Camaragibe. Ela acessou aqui e perguntou o seguinte: as pessoas que fazem uso de medicamentos para o diabetes e pressão alta, podem tomar café, essas pessoas? Elisângela da Silva, de Camaragibe. Podem sim, Elisângela.
Cuidado, né, como eu falei anteriormente, com o que você vai adicionar ao seu café. Então, se você puder ir reduzindo aos poucos a quantidade de açúcar, se você não for diabético, ou a quantidade de adoçantes, se você for diabética. E cuidado com o preparo, aquilo que eu falei anteriormente, né? Lembrando que a forma do café vai predispor ao aumento de colesterol e hipertensão. E cuidado com os excessos, mas pode fazer uso. Aí tem outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas diz o seguinte: tem pessoas que não podem ingerir o café por conta da cafeína. Mas tem, né, uma bebida na versão descafeinada. É indicado também? Você indicaria, Lígia? Sim, a gente pensa muito em relação ao café pelo sabor, né? A gente tem um apreço, inclusive pela modalidade arábica, porque tem essas nuances mais fortes. Pode sim fazer esse uso do descafeinado se você tem um apreço muito grande pela bebida e a cafeína não lhe é muito bem cabível. A Elisângela voltou a participar aqui conosco e ela quer saber o seguinte, né? Na verdade, ela quer saber se existe, né, uma interferência no medicamento que ela usa, né? No efeito do medicamento. Se ela toma café e faz uso do medicamento, pode alterar o efeito dessa medicação? Sim, pode sim. Evitar fazer esse uso do café em horários próximos do uso da medicação. Aqui temos aqui uma pergunta, né? A Marinete de Vitória, ela tem 25 anos. Ela quer saber o seguinte: muitas blogueiras, né, ensinam na internet a usar o pó do café como esfoliante. Aqui já é meio que outra área, né? Mas será que realmente serve, né? Pode colocar o café ali na pele ou pode ter uma agressão? Existe esse efeito esfoliante também do café? Pensando que ele tem as fibras, né? Ficam algumas fibras no pó, talvez sim, mas eu recomendo que você procure sua dermatologista para que ela possa indicar talvez até um esfoliante mais, né, indicado para seu tipo de pele. É muito importante a gente buscar uma fonte correta, né? Saber quem é que está falando, porque esse advento da internet, né? E muitas pessoas têm acesso. E às vezes as pessoas compartilham mitos, como a gente acompanha aqui no bloco anterior do programa. Então, se tem a informação, é bom você pesquisar. Se é com a pele, vá até o dermatologista, procure saber do dermatologista se aquilo é verdade ou não realmente. É muito importante a gente fazer isso, porque a gente pode cair em armadilhas, né? Porque uma dieta mal repassada, né, para essa pessoa, uma dieta que ela encontrou ali na internet sem nenhuma referência, pode trazer muitas complicações. Sim. Quais complicações, né, de uma dieta errada pode trazer para essa pessoa? Acho que a primeira é a frustração. Né? Quando você entra numa dieta que você não vê resultado ou que você não consegue entender os elementos, e essa frustração pode, inclusive, gerar um ganho de peso maior. Né? Uma desmotivação. E aí outras questões, por exemplo, hipovitaminose. Você pode fazer uma dieta muito restritiva, como existem algumas dietas na internet, né? Dieta da sopa, da lua, e alguns elementos nutricionais não estão presentes. Então você pode, enfim, ter uma carência nutricional, uma anemia, né? Deficiência de vitamina A, que é uma deficiência séria. Então tudo isso pode estar relacionado com dietas inadequadas. Então, se quer saber também sobre alimentação, o profissional mais indicado é o nutricionista. Isso. E hoje em dia, né, tá mais acessível, né? O acesso está mais facilitado, não tem nenhum motivo, né, para a pessoa não procurar esse profissional. Um profissional que se preparou para isso, né? Isso. Passou muito tempo estudando, continua também estudando. Sempre. E vai analisar o perfil individual, né? Verdade. Tem muito esse trabalho individualizado. E isso é muito importante. É importante a gente lembrar também que essa pessoa não precisa estar compartilhando essa dieta que foi repassada para ela, né? É individualizado, é bom que isso fique claro. Verdade. O que serve para mim pode não servir para você, não é, Lígia? Isso, exato. É interessante também, né, que aí como o mercado, né, de nutricionistas cresceu, né, a gente tem uma divulgação maior da importância da nutrição, você procurar um nutricionista que lhe atenda da maneira como você acha melhor, né, que você se identifique, que você consiga, né, dizer os seus anseios, que ele consiga entender, né, como está o seu processo alimentar e as suas condutas. Em relação a essa questão do efeito, né? A gente sabe que tem um efeito estimulante, né? Depois de quanto tempo, mais ou menos, após a ingestão desse café, né? Após tomar esse café, a gente vai começar a sentir, né, esses efeitos positivos, e fica por quanto tempo, mais ou menos? Dura muito tempo, né, esse efeito do café ou não? Não. Em geral, esse efeito é de 30 minutos a 1 hora, né, que você começa a sentir realmente uma melhora, né, em relação ao estímulo, em relação à concentração, e geralmente esse efeito dura de 4 a 6 horas, dependendo da tolerância daquela pessoa à cafeína. Então, pessoas que toleram mais cafeínas, elas tendem a ter esse efeito
né, um pouco mais retardado. Então, pessoas que toleram menos, essa cafeína vai ficar no organismo por mais tempo. Carmen Carla quer participar também, ela mandou aqui a dúvida, ela mora no Cabo e ela quer saber o seguinte, né? Quanto café eu posso tomar por dia? A gente falou no começo do programa e reforça aqui para Carmen Carla, que está interagindo conosco. Quanto de café eu posso tomar por dia? Bom dia, Carla. O ideal é que você analise individualmente quanto você tolera. De maneira geral, os artigos falam de benefícios com 4 xícaras de café, de 3 a 4 xícaras. Então, tentar não extrapolar muito esse limite. Tem a Maria da Conceição, né, de Ouro Preto, em Olinda. Ela quer saber se o café ele é muito ácido e pode contribuir para o surgimento ali de tumores malignos? Sim, esse era um mito que a gente tinha no passado, uma associação do café com a predisposição a cânceres de maneira geral. Ele não é ácido, né, em grande quantidade, mas pessoas que, por exemplo, têm alguma patologia gastrointestinal já instalada, como o caso do refluxo, no caso de uma gastrite, precisam fazer uso de café com moderação ou suspender em momentos de atividade da patologia. E ela também queria saber se pode comparar, né, o café com o refrigerante. Não. Substâncias diferentes. Completamente diferentes. E aí o café, na verdade, ele traz benefícios em relação ao câncer, né? Essas substâncias antioxidantes ajudam a evitar o aparecimento dos cânceres, e o refrigerante, na verdade, é uma substância que contém muitos conservantes, né? E que tem um efeito deletério em relação à saúde óssea, por exemplo, já conhecido. O café tem benefícios realmente naturais. Os antioxidantes que são presentes no café não estão nos refrigerantes. A acidez do refrigerante é muito maior se comparada com o café. Então, você vai ter uma ingestão muito mais beneficiada com o café do que com o refrigerante. Tem a Karine, de 25 anos, que ligou para a gente e perguntou se o seguinte, né? Muita gente toma o café junto com o refrigerante de cola, faz essa mistura para não dormir. Realmente tem esse efeito? Tem. Em pessoas sensíveis à cafeína, realmente ela vai passar por um período de vigília maior. E aí a gente reforça, né, o cuidado em relação à síndrome de abstinência e os efeitos deletérios do café em excesso. Então, essa pessoa pode começar a ter agressividade em excesso, né, ter crises nervosas, os tremores, sudorese intensa. Então, é muito cuidado, porque aí o potencial estimulante dos refrigerantes de cola com a cafeína que ele possuída e com café são muito maiores. Temos uma dúvida do Lenilson, né? Lenilson do Jiquiá, ele ligou para a gente, deixou a seguinte pergunta, a produção vai me repassar neste momento, né? Ele tem neuropatia, né, o Lenilson do Jiquiá, e sente que o café ajuda. Sim. Então, se ajuda, tá tranquilo, né? Se não tem nenhuma restrição do médico, ele tem uma neuropatia, ele disse que, né, acha que o café ajuda ele, então ele deve continuar. Sim, na mesma quantidade, né? Se tiver alguma dúvida, ele deve consultar o médico, mais ou menos assim. Exato, manter o acompanhamento médico, sempre que houver algum efeito adverso, fazer esse relato, não fazer a medicação junto, né, para que não haja interferência, e continuar consumindo com cuidado. Tem a participação também através da linha interativa. Amanda, ela que é de Olinda, ela queria saber se é verdade ou é mito que o café ajuda a combater a celulite. Não existe, na verdade, nenhum estudo que comprove. Agora, sim, como ele tem muitas substâncias antioxidantes, ele pode ser um aliado nesse processo. Ok, vou pedir licença aqui à nossa convidada, porque por falar em boa notícia, a gente vai trazer uma ótima notícia para você que está em casa acompanhando aqui o programa Assunto do Dia. Vamos dar uma pausa na nossa conversa, porque tem um ótimo recado. Essa notícia é para o povo evangélico. É a Lady Eva Moda Evangélica, que está lotada de belas roupas para o seu fim de ano. É um verdadeiro show de novidades e também de variedades. Para a mulher evangélica, a Lady Eva recebeu uma fantástica variedade de roupas das famosas marcas Fascínios, Via Tolentino, Saron e Bela Herança. São centenas de vestidos sociais e de festas com descontos arrasadores. São roupas exclusivas, lindas, modernas, que você que está em casa vai se apaixonar. E mais, saias longas, saias jeans, em sarja, belas camisas sociais também, acetinadas, com descontos que variam aí entre 10% e 40%. Na Lady Eva é impossível você não encontrar a sua roupa, a roupa do seu gosto e também do seu jeito. E para o homem evangélico também tem novidades. A Lady Eva tem ternos 100% poliéster a partir de R$ 199,00. E um detalhe muito importante é que você leva inteiramente grátis uma bela gravata. Isso mesmo, não há dúvida.
ternos a partir de R$ 199,00 e mais uma gravata inteiramente grátis. É o menor preço do Brasil. E tem mais uma oferta sensacional, né? Ternos alto brilho, lindas cores com desconto real de 30% a 40%. Olha só, vou repetir, ternos com desconto real de 30% a 40%. É preço baixo, super desconto e vantagem real que você só encontra na Lady Eva. Só quem compra muito pode vender mais barato. A Lady Eva também dispõe de marcas Fideli, APA, Jim Vanelli, Mabis e WL. E tudo que você comprar na Lady Eva vai poder dividir em até 6 vezes sem juros. Confira o recado. Chegamos a mais um final de ano. É tempo de renovação e celebração. A Lady Eva Moda Evangélica está preparada para lhe receber. Dispomos de uma grande variedade de ternos diferenciados, blazers, camisas e gravatas. São lindos vestidos sociais e de festas, blusas, muitas saias e vestidos jeans. São 3 lojas. Lady Eva no Shopping Costa Dourada, Shopping Guararapes e em Boa Viagem, aberta todos os domingos de dezembro. A 200 metros da pracinha. Fone 3327-2204. Pois bem, Lady Eva Moda Evangélica, a sua roupa de fim de ano está aqui. E a Lady Eva tem 3 lojas ao seu dispor. Uma em Boa Viagem, ali próximo à pracinha, tem no Shopping Costa Dourada e no Shopping Guararapes. A loja de Boa Viagem, inclusive, ela abrirá aos domingos das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Todos os domingos, das 9 da manhã às 4 horas da tarde, Lady Eva Moda Evangélica. Essa sim a gente recomenda. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Voltamos com mais assunto do dia e agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos mostrar muitas oportunidades a partir de agora. Olha só, 2 vagas para auxiliar de recepção, 2 oportunidades para você preencher uma dessas vagas. A exigência é de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 937,00 é o salário. São 2 vagas para auxiliar de recepção. Vamos juntos a mais vagas, agora tem 20 vagas para bombeiro civil, 20 oportunidades. E para preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.000 é o salário. 20 vagas para bombeiro civil. Vamos a mais vagas, agora tem 3 vagas para operador de empilhadeira. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.800. 3 vagas para operador de empilhadeira. E você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, a gente te deseja muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa, vamos falar um pouco mais sobre os benefícios e os malefícios do café. Você que está em casa mandou sua dúvida no 994 18 1206. Preste atenção que vamos repassar a dúvida aqui para a nossa convidada de hoje e a convidada vai responder a sua dúvida. Olha só, a pessoa não quis se identificar, mandou uma mensagem no WhatsApp e perguntou o seguinte: eu gosto muito de café e ele muito doce, né? O café é muito doce. O café ele perde o efeito se ele for muito adoçado? Existe um prejuízo, né? Já que a gente está falando de uma substância que vai trazer muitos benefícios em relação a substâncias antioxidantes e o café vai atuar de maneira oposta. Na verdade, desculpa, o açúcar vai atuar de maneira oposta. Então, o ideal realmente é que você comece a reduzir aos poucos essa quantidade de açúcar. Tá? E aproveitar os benefícios do café, porque nesse caso você vai estar adicionando uma substância deletéria a outra que pode ter grandes benefícios.
Outra participação aqui, a pessoa não se identificou, mas diz o seguinte, que quando não toma café, ela sente muita dor de cabeça. O meu dia, ele só começa bem quando eu tomo uma xícara de café. Uma não, na verdade, eu tomo mais ou menos 8 xícaras de café por dia. E se eu sentir fome, eu tomo uma xícara de café e a fome passa na mesma hora. O que é que a gente pode dizer para essa telespectadora que não se identificou? A gente sabe que é uma telespectadora por conta da foto do WhatsApp, mas ela quer saber, 8 xícaras pode ser considerado já um exagero, né? Sim, sim. Ela já está fazendo um consumo excessivo e pode estar fazendo sintomas de abstinência quando não faz, já que ela já faz um consumo muito alto. Então, a indicação para ela nesse momento é que comece a reduzir. Lógico, não vai parar do dia para a noite. Então, passa uma semana, reduz uma xícara, né? Reduz, por exemplo, modifica os horários, tenta adaptar os horários em horários que você precise realmente daquela atenção proporcionada pela cafeína, mas vá tentando modificar esse hábito. Tem agora a Fátima, né, que mora em Prazeres, ela descreve um pouco essa síndrome da abstinência. Ela disse que tomava café todos os dias e no dia em que ela não tomava o café, ela sentia uma dor de cabeça terrível, a ponto de ela ir até o hospital, né, para buscar ajuda. Ela disse que deixou de tomar o café e agora só toma leite. Ela fez uma boa troca? Sim, se ela quiser, por exemplo, alguma coisa com um gosto semelhante, ela pode partir para o descafeinado nesse primeiro momento, para não sentir tanta ausência do café, ou ao uso da cevada, ou alguma bebida quente, um chá. O leite pode ser também, é uma boa opção. Tem aqui a Risoneide, ela é do bairro de Santo Amaro, ela disse que tem muita enxaqueca. Posso tomar café? Qual a quantidade, já que eu tenho enxaqueca? Então, Risoneide, já que você já tem um quadro de enxaqueca instalado, observar se no momento que você consumir esse café, esse quadro não vai aparecer, certo? E evitar grandes consumos. Então, eu indicaria ficar nas 3 xícaras por dia, no máximo. E se associar, né, esse consumo com a enxaqueca, reduzir imediatamente. Ok, temos outra participação aqui, temos várias, na verdade. Aqui tem agora a Alane, né? Ela diz o seguinte, ela diz que quando vai até o sítio do pai dela, ela leva uma garrafa de café e consome em poucas horas. Ela quer saber o seguinte, se faz mal porque em casa ela não toma tanto café, só toma mais ou menos 2 xícaras por dia, e quando ela tem esse deslocamento para o sítio, ela toma praticamente uma garrafa toda de café. Faz mal? Sim. E no único dia ela concentrar uma grande quantidade, que em casa ela diz que só toma 2 xícaras por dia. Vai depender da frequência com que ela faz isso, né? Ela não relata aí, mas aí quantas vezes ela vai ao sítio e leva essa garrafa de café, observar também se ela não está tendo nenhum sintoma adverso e observar por que ela está fazendo esse uso excessivo nesse momento da mudança. Se ela realmente é necessária, ela investigar o porquê da necessidade de fazer esse uso de café tão grande nesse momento. Tem aqui a participação da Lenira, ela que mora no bairro do Sancho. Ela disse que parou de tomar o café com cafeína tem uns 2 anos já, pois ela tinha muita dor de cabeça. Hoje ela só toma o descafeinado. Ela disse que se sente muito bem com isso. Mas gostaria de saber se o descafeinado também tem benefícios, são benefícios comparados com o que tem cafeína? O que você pode procurar no mercado é o descafeinado que seja feito da mesma forma que o café comum. A gente tem no nosso mercado uma grande gama de descafeinados solúveis. E aí eles não vão conferir o mesmo benefício do café coado tradicionalmente consumido. Agora tem a participação de outra telespectadora que não se identificou, mas fala que fumou durante quase 30 anos. E ela parou de fumar, né? Parou de fumar, mas ela não conseguiu ainda parar o café. Tem alguma dica, né, para que ela consiga, né, parar de tomar esse café? Diminuindo aos poucos seria um primeiro passo importante? Sim, é importante ela analisar, porque se ela realmente está fazendo um grande consumo. Né? Em geral, quando há substituição de uma substância pela outra, a tendência é que ela faça um consumo do café bem alto para compensar a ausência do cigarro. E aí, se esse consumo estiver excessivo, tentar reduzir ou tentar encaixar nesses momentos atividades. Por exemplo, algumas terapias holísticas, no caso, ou alguma atividade física que seja assim, necessária e que ela possa executar. Temos aqui outra participação de telespectadora que mandou a dúvida. Ela é a Jacira de Parnamirim. Ela pergunta o seguinte: qual o benefício da vitamina PP que contém no café? Tem como a gente falar um pouquinho dessa vitamina? Que a gente pode descrever sim, os benefícios? É uma vitamina do complexo B, então ela é hidrossolúvel,
ela vai ajudar no bom funcionamento do corpo, certo? Então, vai manter, né, o tônus muscular. Então, é uma vitamina essencial para o nosso funcionamento, certo? Manutenção do bom sistema cardiovascular, como todas as vitaminas do complexo B de maneira geral. A Jacira está bem sabida, né, em relação ao café. Sabe que tem a vitamina PP e queria saber dos benefícios. Deve ser uma boa apreciadora do cafezinho. Vamos aqui com mais participações. Tem aqui outra participação, deixa eu ver, não é sobre o tema, que fala sobre outro tema, pergunta, então vamos seguir aqui, fala sobre café, né? Que as pessoas às vezes aproveitam a oportunidade e mandam várias perguntas. O Gutierrez de Souza, ele tem a seguinte pergunta: o café, ele contém flavonoides, né? E antocianinas seriam isso. É porque o corretor ortográfico às vezes altera aqui a palavra, mas são essas duas palavras que eu falei, né? Uma dieta, né, cetogênica tem prejuízo em que sentido? Deu para entender a pergunta do Gutierrez? Deu, ele tentou encaixar um assunto no outro, na verdade, né? Se ele estiver questionando a questão da cetogênica em relação ao consumo de flavonoides e antocianinas, que são compostos antioxidantes, primeiro ele, junto com o profissional nutricionista, entender a indicação dessa dieta cetogênica, né, e tentar fazê-la com o profissional, já que se trata de uma dieta que tem a prevalência de um composto, no caso o lipídio, e ela pode ter restrição alimentar de outros componentes que são importantes para a manutenção do corpo de maneira geral. E aí esses elementos antioxidantes podem estar em prejuízo. Então, o acompanhamento nutricional nessa execução dessa dieta é extremamente importante. Ok, tem a pergunta aqui da Simone, ela que mora em Olinda, ela queria saber o seguinte: tem um café, né, de uma marca que a gente não pode falar aqui, a marca ao vivo, que muita gente está tomando esse café porque tem a promessa de ter um efeito de emagrecimento. Tem algum problema de tomar esse café? A pergunta da Simone, ela que mora em Olinda. É um café que está bem em alta, que promete o emagrecimento. Simone, problema efetivamente não tem, mas analise que essas promessas de emagrecimento em geral não se sustentam, já que o emagrecimento é um processo muito complexo que depende de vários fatores. A gente não tem uma substância milagrosa que confira esse emagrecimento imediato e geralmente quando existe um emagrecimento muito repentino, esse emagrecimento cursa, né, com restrição alimentar e com provavelmente reganho de peso. Certo? Então, o indicado é que você analise se é necessário fazer esse uso. Ok, tem aqui a participação agora do Osmar de Piedade. Ele quer saber o seguinte: ele fala que quando toma café ele fica muito agitado. O que é que eu faço? Diminuir a quantidade seria uma boa dica? Sim, diminuir a princípio a quantidade e observar se você não pode fazer a substituição, já que você demonstra que tem uma sensibilidade um pouco maior, né, ao café. Tem aqui a participação agora da Adriana, ela diz que tem glaucoma. E ela diz que gosta de tomar muito café. Agora ela diz que sente muitas dores de cabeça. Será que ela pode continuar tomando esse café? É bom você analisar realmente se essas dores de cabeça são uma constante na sua vida, talvez ele não seja indicado. Né? Como, por exemplo, em pessoas que têm quadros de labirintite, de tonturas, o café como estimulante não é indicado. Ok. Vilma Maria do Janga ligou pra gente também mandando uma dúvida. Ela diz o seguinte: todos os meses sofro bastante com cólicas menstruais e percebo, né, que quando tomo café elas aumentam. O café também tem relação com esse aumento das cólicas? Diretamente não, mas o café ele pode promover um aumento na digestão de maneira geral. E aí você pode, né, como todos os órgãos, né, gastrointestinais estão muito próximos, isso pode acabar acarretando, mas não é uma relação direta. Agora, é claro, cada um apresenta sintomatologias diferentes. O ideal é você realmente avaliar e, nesse momento, não fazer uso. Marisa, ela que mora no Recife, ela disse que leu uma pesquisa na internet. Uma pesquisa disse que vários estudos mostram que pessoas que bebem café vivem mais que as pessoas que não bebem. Isso é verdade? Existem algumas pesquisas que falam de longevidade com o consumo de café. Mas o ideal é que você analise inúmeros fatores. Não é um único fator que vai promover um aumento nos anos de vida, certo? É lógico que se você faz o uso de um líquido que tem substâncias benéficas e você tem hábitos de vida, né, bons, isso vai promover uma longevidade de verdade. Agora a dúvida é do Carlos Santana, de Afogados. Ele disse que tem 56 anos e sempre gostou de muito café, né? Tomar muito café. Isso pode influenciar na minha velhice?
Será que pode ter alguma influência? Diz que no decorrer da vida tomou muito café. Vai depender. Vai depender desse consumo. Esse muito café significa quanto? E aí, por exemplo, aí vem as outras questões. Como é que esse café foi feito? Né? Que tipo de café ele consome? Como é que ele prepara o café? O que é que ele adiciona? Tudo isso ele vai ter que analisar. Muita gente descrevendo, né, os sintomas que a gente falou ali da abstinência. A pessoa não se identificou, mas disse que quando não toma café, bate uma enxaqueca muito forte. Isso é um sinal da abstinência. Sim, sim. Né? E aí ela tem que tentar promover alguma substituição para essa atividade do café, né, para que esse sintoma não aconteça. Valéria do Nascimento ligou para a gente, ela que mora no Ibura. Ela diz o seguinte: por causa da labirintite, eu tive que deixar de tomar o café porque tinha muitas crises. Tem alguma alternativa para substituir o café? Sim, nesse caso seria o descafeinado, né, ou alguma substância que remeta ao café, como por exemplo o chá e a cevada. Ok, vou pedir licença aqui à nossa convidada. A gente fez uma pergunta no começo do programa, que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje que a gente fez foi a seguinte: você tem sintomas como dor de cabeça quando não bebe café durante o dia? Olha só, das pessoas que ligaram e participaram, 58% das pessoas falaram que sim, que tem dor de cabeça quando não tomam um cafezinho no dia, né? 42% falaram que não. A você que ligou e interagiu, muito obrigado por sua participação. Temos aqui uma última pergunta antes de seguir para as considerações finais. Rose de Caxangá quer saber o seguinte: existe alguma objeção ao café solúvel? Sim, aquilo que eu falei anteriormente, né? Junto com o café expresso, em pessoas predispostas ou em pessoas que fazem alto consumo, ele pode promover o aumento do colesterol e da pressão arterial. Então, o café indicado, e foi uma coisa bem interessante que a gente viu no vídeo inicialmente, é que a gente faça o café coado, né, ou em filtro de papel ou em coador de pano, e que essa água não seja jogada diretamente no centro do café, que seja colocada, né, ao redor do café, para que essas substâncias que existem no café, que é o cafeol e cafestol, não sejam desprendidas rapidamente, e que essa água não seja uma água muito quente, né, aquela água extremamente fervida. Então essas são indicações para que ela realmente não tenha efeitos deletérios. Ok, estamos agora na reta final do programa. É o momento de agradecer aqui a participação da nossa convidada, Lígia Barros, nutricionista clínica e tutora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde. Lígia, muito obrigado por nos ajudar a entender, né, os benefícios e malefícios do café. Esses benefícios e malefícios você deve colocar ali na balança para ver, né, se vale a pena ou não esse consumo. Moderado a gente viu que vale mais a pena, né? Se for exagerado, não vale, porque tem os malefícios. Lígia, muito obrigado por sua participação no programa. O espaço agora fica aberto para um último recado, as considerações finais. Fique à vontade. Obrigada, Valdson. É sempre um prazer estar aqui, né, e explicar melhor e destrinchar a nutrição como uma ciência complexa, né? A gente recebe muitas informações sobre a alimentação nos nossos meios de comunicação e é necessário que vocês consigam, né, entender que, como ciência, um profissional habilitado é indicado para que essas informações cheguem de maneira coerente na vida de vocês. O café é uma bebida muito consumida, muito apreciada e ela pode ser feita assim no dia a dia, tomando todos os cuidados que a gente trouxe nessa nossa conversa. Mais uma vez, muito obrigado, Lígia. Volto mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. E não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!